Veja, lá em cima no céu. É um pássaro. É um avião. Bem, quase. No momento, existem cerca de 10 mil aviões transportando quase 1,5 milhão de pessoas de um ponto a outro. Mas quando você está no avião e olha pela janela, parece que sua aeronave é a única que voa pelo céu. O céu pode parecer deserto, mas é apenas uma ilusão. Os aviões não podem simplesmente voar para onde quiserem. Eles precisam seguir rotas especiais. Essas rotas são mais ou menos as mesmas para todas as aeronaves e, durante o seu voo, vários outros aviões provavelmente estão voando nas proximidades. Mas então, onde estão todos? Eles estão lá. Tudo bem, apenas não bem ali. Por um lado, seu campo de visão é limitado pela pequena janela que permite olhar somente para um lado do avião. Mesmo que outro avião estivesse voando no mesmo caminho, você não notaria do seu assento. Os pilotos, por outro lado, têm um para-brisa enorme e podem ver outros aviões voando distante deles a partir do cockpit. Mas se outro jato estiver viajando atrás, abaixo ou acima, mesmo os pilotos não conseguirão identificá-lo com seus próprios olhos. O número de aviões no ar é impressionante, mas o céu é enorme. É por isso que as aeronaves não precisam voar lado a lado, ou até tão perto a ponto de você as ver da sua janela. Brancos contra as nuvens. Os aviões também são difíceis de detectar. Eles parecem pequenos pontos e seus olhos devem ser treinados com habilidade para perceber um ponto tão pequeno. Seu vizinho pode ter os olhos muito bem treinados, mas encontraremos esses passageiros especiais um pouco mais adiante. Por enquanto, a maioria dos viajantes não quer perder tempo olhando para um céu aparentemente vazio. Ou talvez eles queiram. Como você costuma passar o tempo durante um voo longo? Conte pra gente nos comentários. O mau tempo e as nuvens são outra questão aqui. À noite, porém, é mais fácil notar outras aeronaves graças às luzes chamativas com que estão decoradas. Portanto, se você está procurando um outro jato lá em cima, suas chances ficam melhores depois que o sol se põe. E quando dois aviões se aproximam e passam um pelo outro? Bem, ambos estão se movendo a uma velocidade vertiginosa de cerca de 800 km por hora. Então, você precisa olhar pela janela em um momento muito preciso para perceber a outra aeronave. Pisque e você vai perder de vê-la. Mas a principal razão pela qual você não vê muitos aviões voando durante o voo também é o motivo pelo qual os aviões não se encontram e colidem no céu. E se trata da separação de aeronaves. Esse é um conjunto de regras que ajudam a manter os aviões afastados um do outro. Se não há avião por perto, não há risco de colisão. A propósito, a separação também pode se referir a outros obstáculos e até ao espaço aéreo de um país. Os pilotos sabem por quais blocos de espaço aéreo eles podem voar. Antes de entrar em um novo bloco, eles devem obter permissão de um controlador aéreo. Quando um avião menor está viajando atrás de outro muito maior, é provável que ocorra uma esteira de turbulência. Esse tipo de turbulência é criado principalmente pelas asas das aeronaves maiores. Graças à separação, o risco de colisão se torna mínimo e os aviões menores não são afetados pela esteira de turbulência. Existe um equívoco popular de que apenas os controladores de tráfego aéreo são responsáveis por manter os aviões afastados um do outro. A FAA afirma que todo piloto também é responsável por evitar a esteira de turbulência e manter a distância necessária de outra aeronave. O tamanho de um avião também importa. Grandes aviões comerciais são operados principalmente com a ajuda de equipamentos especiais. Isso permite que eles voem em diferentes condições climáticas, à noite e quando a visibilidade é baixa, como nas nuvens. Muitas aeronaves particulares pequenas não possuem esses instrumentos especiais e os pilotos operam seus aviões principalmente quando o tempo está bom. Além de ouvir os controladores de tráfego aéreo, esses pilotos precisam confiar na própria visão. Ou seja, eles só podem ver para onde seu avião está indo quando a visibilidade é boa. A separação da aeronave pode ser vertical, quando um avião está voando sobre o outro, e horizontal, quando dois estão voando lado a lado. Se duas aeronaves estiverem voando abaixo da altitude de cruzeiro de 9.000 metros, uma delas não deve ficar verticalmente mais próxima que 300 metros da outra. Se a distância da superfície for maior que isso, os aviões deverão manter uma distância vertical de 600 metros. Os pilotos só podem quebrar essa regra se houver uma separação horizontal necessária entre eles. A regra é que deve haver cerca de 10 quilômetros entre dois aviões voando na mesma altitude. Em regiões com baixa cobertura de radar, a distância entre os aviões deve ser superior a 18 quilômetros.
Se isso estiver acontecendo no espaço aéreo de um aeroporto, a separação poderá ser menor, 5,5 quilômetros. No aeroporto, por exemplo, durante o taxiamento, aterrissagem ou decolagem, os aviões se aproximam bastante. A regra principal é manter uma distância segura entre os jatos. Parece muita coisa para lembrar, eu sei. Mas não se preocupe, temos computadores para nos ajudar com isso. A maioria dos aviões modernos com mais de 10 assentos é equipado com um TCAS, que é uma sigla em inglês que significa Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisões. A principal função dele é avisar o piloto se outra aeronave estiver se aproximando na mesma altitude. O equipamento calcula o tempo que o outro avião levará para chegar tão perto e se pode ocorrer uma colisão. Quando esse tempo começa a acabar, o sistema começa a emitir um aviso estridente. O TCAS mostra um mapa com aeronaves que viajam nas proximidades. Alguns sistemas possuem um monitor separado para isso. Outros exibem o mapa em outras telas, como os radares meteorológicos. No mapa, os pilotos podem ver seu próprio avião na parte inferior da tela. Aviões que estão longe e são inofensivos parecem diamantes vazios. Quando um dos aviões se aproxima mais próximo que 10 km na horizontal ou 365 metros na vertical, seu diamante fica cheio. Um pouco mais perto do que isso, e o diamante se transforma em um ponto âmbar, e uma voz automática começa a dizer com urgência: "Tráfego! Tráfego!" O piloto deve reagir imediatamente para que o ponto amarelo não fique vermelho. Se um avião tiver mais de 30 assentos, ele deverá ter um TCAS avançado. 2 sistemas desse tipo, instalados em aviões diferentes, se comunicam e coordenam as aeronaves para evitar colisões. Nesse caso, o piloto ouvirá "subir, subir", vindo do sistema, enquanto o outro TCAS dirá ao seu próprio piloto "descer, descer". Antes do início dos anos 90, pouquíssimas aeronaves possuíam equipamentos que pudessem ajudar a evitar colisões. Os pilotos tinham que confiar em seus próprios olhos e nos controladores de tráfego aéreo. As primeiras versões do TCAS eram caras e, uma vez que precisavam ser instaladas em todos os aviões, imagine quanto as companhias aéreas tiveram que desembolsar para renovar a sua frota. Mas a necessidade óbvia de evitar colisões no ar resolveu o problema de uma vez por todas. Todo avião precisava de um TCAS, independentemente do custo. Entenda o seguinte, a maioria dos passageiros não consegue notar nenhum outro avião pela janela, mas os pilotos viajando como passageiros, sim. Seus olhos treinados podem facilmente detectar jatos nas proximidades. Mas essa não é a única coisa em que eles prestam atenção. Se a visão deles não está clara o suficiente por causa do gelo acumulado na janela, é um sinal de alerta. No tempo frio, a neve e o gelo são removidos do avião antes do voo. Em seguida, a aeronave é revestida com uma substância especial que evita o acúmulo de gelo quando o avião está no ar. Essa substância funciona por algum tempo, mas depois de várias horas de voo, você pode perceber que sua janela está coberta com uma leve camada de gelo novamente. Isso é normal, já que as temperaturas fora do avião são congelantes. Mas uma espessa camada de gelo cobrindo as vidraças pode significar que os motores não estejam gerando calor suficiente. Um avião coberto de gelo pode ter sérios problemas de voo e aterrissagem. O gelo interrompe o fluxo de ar suave e reduz a sustentação que mantém a aeronave no ar. Então, se você não consegue ver outros jatos no céu por causa do gelo espesso na sua janela, é algo que vale a pena mencionar à tripulação. Mas eles provavelmente já sabem e começaram a tomar as medidas necessárias para manter você e todos os outros a bordo em segurança. A propósito, ouvi dizer que os pilotos estão tentando colocar outro sistema em seus voos chamado ECOF. Isso quer dizer Sistema de Prevenção contra a Xícara de Café Vazia. Sim, se as xícaras de café ficarem quase vazias, soa o alerta "reabastecer, reabastecer". Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. Até aquela piada ruim. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.